E será que ainda vale a pena colecionar mangás? E recentemente eu fui fazer uma compra de mangás, algo que eu faço sempre, mas por causa para continuar e completar as minhas coleções. E aí eu tava pensando o quão hoje é inflacionado o preço dos mangás, o quão caro é você realmente começar uma coleção ou até terminar a sua. Afinal, coleções demoram anos para se encerrar. Então a partir daí, por motivos diferentes, o preço dos mangás vai acabar aumentando. E eu pensei, será que ainda vale a pena colecionar mangás? E a partir daí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, porque muita gente tem essa dúvida hoje em dia, se ele vale a pena começar uma coleção, se não vale a pena começar outra coleção. Então a partir daí eu vou recomendar se vale ou não a pena, e até para quem mesmo depois do vídeo quiser começar uma coleção ou outra, eu também vou deixar algumas recomendações para iniciantes. E não tem como começar esse vídeo sem falar de antigamente, pelo menos antigamente para mim, afinal eu sou de 1997, e não foi desde pequeno que eu comecei a colecionar meus mangás. Na verdade, eu comecei a colecionar meus mangás, oficialmente comecei a colecionar sério mangás, a partir do mangá de Dragon Ball que lançou pela Panini. E por que eu falo oficialmente? Porque quando eu era um pouco menor, eu via que passava na TV Naruto, e Naruto passava, por exemplo, no Cartoon Network, ele passava também no SBT, e um dia eu tava passando pela Bancas e eu vi o Naruto Shippuden lá, que eu nem sabia que era Naruto Shippuden na época. E aí eu comprei o mangá. Só sabia que existia o Naruto Shippuden pelos games. Pra você ter uma noção, isso é uma coisa legal pra fazer um vídeo mais pra frente, eu conheci Naruto Shippuden primeiro pelos games e depois pelo anime, porque não tinha como, passava aqui, e na época a internet ainda não era tão forte, você conseguir ter o torrent pra assistir o anime de Naruto. Então primeiro eu vi pelos games, eu vi o mangá e comprei alguns volumes isolados dele. E aí só depois, mais pra frente, quando a Panini resolveu lançar o Dragon Ball, aí eu resolvi comprar e aí realmente eu comecei minhas coleções. E eu tenho algumas coleções, outro vídeo que eu pretendo trazer aqui pro canal, mostrar todas as minhas coleções de mangá. Eu comecei por Dragon Ball, e Dragon Ball tinha uma média de 11, 12 reais. Depois eu continuei, comprei o Rurouni Kenshin, que foi lançado pela JBC, e aí eu comprei também o Death Note Black Edition, que lançou pela JBC. Pra você ter uma noção de como era diferente, o preço do Death Note Black Edition beirava mais ou menos uns 20 e poucos reais, que é mais ou menos um preço de uma HQ. A partir daí a gente já achava muito caro o mangá. Imagina hoje que a gente paga quase 60 no mangá. Então por isso eu comecei com antigamente. E por que essa época que eu peguei os mangás é tão importante? Porque antes disso já existiam mangás, obviamente aqui no Brasil. Vários mangás que lançavam por editoras diferentes. Só que se você pegar, até o formato era um pouco, de uma qualidade um pouco inferior. Se você pegar, por exemplo, os primeiros volumes de Inuyasha que chegaram aqui no Brasil, ou de Samurai X, você vai perceber que é o Rurouni Kenshin, você vai perceber que era um formato muito mais formatinho. Então a partir daí, os mangás se desgastavam muito rápido, a folha não era de qualidade, então a partir daí o preço era barato, mas a qualidade que eles entregavam era também bem inferior para a época que estava sendo lançada. Outros mangás também foram lançados nesse formato. O Shaman King também chegou aqui nesse formato, entre outros mangás. E a partir daí, só que a época que eu peguei já era uma qualidade boa. Óbvio, hoje tem uma qualidade um pouco melhor, mas se pegar na época já é uma qualidade boa. Se pegar os papéis de hoje, um mangá ou outro tem um problema de ficar amarelo um pouco a mais depois de um tempo, mas de modo geral, as minhas coleções se mantêm intacto. O papel que fizeram o Rurouni Kenshin é de um show à parte. Ele na minha coleção é algo lindo, porque ele continua perfeito e parece do dia que eu comprei, de tão bem feito que ele é. Death Note também tem essa característica, mas Death Note é diferente, porque o formato do mangá, de como eles escreveram, usava muito uma tonalidade preta, que faz com que, obviamente, demore mais para ficar amarelo. Mas alguns mangás tinham essa característica, e até o Rurouni Kenshin é um show à parte para mim. E a partir daí, era mais fácil comprar mangá. Nesse período de um valor de 11, 12 reais, eu lembro que eu chegava na banca, e a partir daí eu começava coleções a partir do zero. Eu via que tinha coleções pequenas, e eu comprava porque eu sabia que era pequeno, ia dar uns 30, 40 reais a coleção inteira, e a partir daí eu conseguia comprar. Caso, por exemplo, de Another, de All You Need Skill, de Bullet Armors, que são alguns mangás que nem são tão conhecidos, nem eu conhecia, o Another eu conhecia, por exemplo, o Bullet Armors eu não conhecia, e eu comprei porque ele realmente, eu via que ia dar uns 30 reais a coleção inteira. Então isso que antigamente fazia com que muita gente começasse a sua coleção. Estava chegando mangás, estavam chegando títulos interessantes, e mais do que isso, as coleções pequenas te motivavam a comprar, porque o valor não era grande, mas não era o maior do mundo, porque
porque valia a pena como um todo. Se você pegar coleções como, por exemplo, a do Hellsing que eu tenho, que é uma coleção que já é um relançamento, mas prévio que ele foi lançado, você pegar o valor, ele vai dar um valor que até pode não parecer tão barato, mas para hoje ele seria um valor muito maior se ele fosse relançado. Old Boy é a mesma coisa. Então isso que antigamente trazia a gente a querer cada vez mais colecionar, que incentivava o colecionador. Se não tinham mangás de qualidade ruim para você ter na sua coleção, já era uma qualidade boa, esses que eu mencionei tem uma qualidade boa, talvez o Dragon Ball, esse que eu tenho um pouquinho inferior ao de hoje, por exemplo, da capa vermelha, mas de modo geral, você tinha uma qualidade boa e você se incentivava a comprar, porque sabia que não era o maior preço do mundo. Fazer uma coleção era mais fácil a partir daí. Mas aí a gente chega hoje em dia, e hoje em dia é óbvio que em todos os setores do mundo o preço aumentou. Não é o mangá que aumentou, o mundo, o preço de modo geral aumentou. Mas aqui aumentou de um modo muito grande. Alguns mangás ainda têm um preço um pouco abaixo, mas que ainda é caro pelo formato que ele entrega. Mas quando você para pensar, hoje em dia o que eles resolveram fazer? Eles resolveram entregar uns novos formatos. Porque a própria editora percebeu que não teria como eles manter um público consumidor melhorando só um pouco a qualidade do papel. Porque eles precisavam aumentar o dinheiro para conseguir publicar os mangás aqui, mas ao mesmo tempo eles precisavam entregar algo diferente. E é aí que começou a nova moda que fez sucesso aqui, que é o 3 em 1, o formato remix, o 2 em 1. O que seria isso? Seria que em vez de eles lançarem um volume pelos preços de R$20, que seria um preço de 20 e poucos reais, ele lança como se fosse 2 em 1 pelo valor de 50 e pouco. Então a partir daí, eles prometem ter algumas coisas diferentes, aumentam o preço e conseguem vender. Isso é uma estratégia até certo ponto boa. Por exemplo, eu tenho o Bleach Remix aqui na minha coleção. E o Bleach Remix acaba no volume 26. Ele praticamente está compilando 3 volumes em um de Bleach, como um todo, 2 em 1 praticamente. Então quando você pensa num modo geral, ele está te dando um material diferente. Então ele te entrega uma capa diferente, ele te entrega um conteúdo diferente, o papel um pouco mais resistente, o One Piece saiu no 3 em 1, o Shaman King foi relançado nesse formato, Cavaleiro Zodíaco foi relançado nesse formato, o Blade, a lâmina do Imortal saiu nesse formato, também teve o Alita nesse formato, Dragon Ball saiu nesse formato, o Inuyasha saiu com um formato diferente, ainda mais colecionador. Então eu acho que esse é o novo formato que eles entregam para conseguir manter um público colecionador. O Inuyasha, por exemplo, é um formato que é bom ter na coleção, é um formato lindo, as capas são lindas, ele tem contracapa, ele tem um papel a mais, isso traz algo a mais. Para você que é colecionador é interessante, mas ao mesmo tempo que ele é interessante para quem é colecionador, ele diminui fazer o que eu fazia antigamente. O que eu falei que eu fazia antigamente, chegar numa banca e comprar um mangá, mas praticamente é impossível você fazer isso. Você não vai chegar, por exemplo, um Soul Eater que eu comprei. A primeira vez que eu vi Soul Eater, eu nem tinha visto o anime. Um amigo meu levou na escola, eu li alguns volumes, adorei e comecei a comprar a coleção como um todo. E aí eu descobri o que era Soul Eater e amei o mangá. Hoje eu não compraria aquele Soul Eater versão R$50 para descobrir se é bom ou não. Então eu acho que esse novo formato, ele vai trazer algo a mais para um colecionador mais apaixonado. Que seria, ele vai ter aquele mangá que ele gosta num formato mais interessante para a coleção. Mas quando você pensa o que trazia um público novo antes, que era alguém chegar numa banca e comprar um mangá, isso provavelmente não vai acontecer porque o valor gigantesco não vai deixar comprar. Imagina alguém que só gosta de Bleach, não é o maior fã de Bleach. Ele não vai pagar 50 e poucos reais, 60 reais na banca para poder realmente ter o mangá. A pessoa que ela só quer conhecer Bleach, ela também não vai comprar o mangá a partir daí. E como eu falei, mangás menores, como até o Soul Eater é menor que o Bleach, no modo geral, ele não vai comprar o Soul Eater para descobrir se é bom ou não. Ele vai ter que fazer uma pesquisa antes para ver se vale a pena. Então acho que esse é um fator que coloca muito colecionador se vale ou não a pena. O preço de hoje em dia. E de novo, são novos formatos, são formatos bonitos, mas obviamente pesa muito na carteira ter. E tem mais um fator que vale a pena ser colocado para ver se vale ou não a pena fazer uma coleção de mangás, que seria a nova forma mais fácil de você ter os mangás. Quando eu lia mangá, as primeiras vezes eu li mangás online através de scan. Afinal, quando eu comecei a ler Naruto, por exemplo, eu realmente resolvi ler Naruto, eu acompanhei o arco final, eu acompanhei por scan, eu queria saber o que ia acontecer, para não tomar spoiler. Por exemplo, nessa semana que eu tô fazendo vídeo, vai acabar My Hero Academia, vai sair o último capítulo. Eu estou lendo um scan final para poder realmente saber como vai terminar a obra, para não tomar spoiler, por aí vai. Só que esse acaba sendo outro fator, porque hoje em dia, até lojas oficiais como
a JBC e até lojas internacionais, eles acabam dando opções para você comprar mangás online por um preço muito mais barato. Isso também acaba afastando muito colecionador. Hoje em dia a pessoa até prefere comprar para não ter menos espaço na sua estante e também porque é um valor muito abaixo. Sem contar que a parte online ficou cada vez maior, cada vez é mais fácil encontrar mangás online para ler. Então para mim, esse é outro fator que vale a pena ser colocado na parte da pessoa que vai ser um novo colecionador. Pagar um preço absurdo no mangá todo, ou por exemplo, você só lê online. Isso também tem que ser colocado na balança. E no fim, vale ou não a pena comprar uma coleção? E aí é que eu acho que chega no ponto que depende. É o que eu ia falar agora. Depende muito da sua vontade de ler mangás. Porque pra mim, ainda existem 3 possibilidades de você ser um colecionador de mangás hoje em dia, apesar de tudo que eu falei. Apesar da tecnologia, apesar do preço grande que tem nos mangás. A primeira opção seria mangás curtos. Por exemplo, você quer começar a sua coleção. Em vez de você ir atrás de mangás gigantescos, que vai sair muito caro, compre obras pequenas, de 6 a 8 volumes, até no máximo 10, que são coleções que você consegue comprar e você vai ver se você gosta ou não de ter na sua coleção, de ter o papel na sua mão, de ler. Como eu mencionei, Sakura Card Captors é uma coleção pequena, Sailor Moon é uma coleção pequena, são coleções que são até 12 volumes e você consegue facilmente ter na sua coleção e mais do que isso, não vai ser um valor gigantesco. Essa opção acaba fazendo com que você veja se você gosta de ler físico, de ter na sua coleção. Essa é uma opção. E tem ótimos mangás curtos, como eu mencionei, mangás clássicos e famosos que você pode ter e que vale a pena. Então essa é a primeira opção. A segunda opção seria você comprar os mangás antigos. Não é porque o mangá é antigo que ele é ruim. Como eu mencionei, hoje lança aquela coleção nova do Dragon Ball, que é aquele formato com a capa vermelha. Mas se você comprar a coleção que eu tenho antiga, ela fica linda na sua coleção, porque o formato de cada volume forma o nome Dragon Ball, e mais do que isso, é uma coleção longa, mas você vai pagar muito menos. E você vai pensar, mas como que eu vou comprar isso? Existem muitas lojas online, e mais do que isso, existem muitos sebos, e a partir daí você consegue comprar. Essa é uma outra opção, comprar mangás antigos que ainda são bons hoje em dia e que vai ter uma facilidade em sebos. Por exemplo, eu comprei a última versão que saiu de Naruto, que foi o Naruto Gold. Antes de Naruto Gold sair, saiu 2 versões de Naruto, o Naruto Pocket e o Naruto normal. Se você for atrás de qualquer coleção dessas 3, até o mais clássico, você vai encontrar em sebo com um valor muito baixo. Então a partir daí, esse é outro fator que eu dou como recomendação. Ir atrás das coleções maiores ou até mais caras, mas aí todas através de sebos. E aí você vai conseguir comprar muito mais fácil e ter a coleção com preço mais justo. Até o que eu falei aqui, Soul Eater, Dragon Ball, Bleach, você consegue encontrar todas essas coleções em formatos antigos. E se você não encontrar em sebos, sempre tem eventos de anime. Recentemente teve, por exemplo, o Anime Friends, onde é cheio de lojas de sebo e as lojas oficiais, e lá é fácil de comprar. E a terceira e última sugestão que eu dou é comprar coleções específicas. Eu quero dizer com isso, por exemplo, tá lançando Bleach. Então a partir daí você gosta de Bleach. Então você vai comprar a coleção de Bleach. Você foca o seu dinheiro em comprar. Se você quiser o Inuyasha, tá lançando agora, compre no Inuyasha. Ou alguma outra coleção que tá saindo agora e você gosta, Akira, por exemplo, que tá saindo, vá atrás. Vai ser Guerreiras Mágicas de Rei-Earth, que eu gosto bastante, vai atrás. Só que o que você faz? Você guarda o dinheiro para aquela coleção. Se você fizer isso e fizer uma ou 2 coleções no máximo, eu acho que aí ainda vai valer a pena você ter uma coleção, apesar de ser cara. Por exemplo, custam R$60 na loja física um volume de Bleach. Você encontra, por exemplo, na Amazon por um preço de R$50 com desconto. Se você cada mês tirar R$50 para comprar um volume novo de Bleach, você vai conseguir comprar. O mesmo vale para Inuyasha, custa uma média de R$60 o volume. Se você comprar na Amazon, você consegue encontrar por 50, com promoção, com desconto. Então a partir daí, eu acho que aí vale a pena você ter esses mangás novos. Se você quiser ter uma coleção para começar, seria você escolher uma coleção específica e a partir daí você procurar um desconto ou comprar um volume por mês. R$50 por mês, aí eu acho que dá sim para desembolsar. Então para mim, vale a pena ter coleção hoje em dia? Eu acho que se for nesses casos que eu dei a opção. Se você realmente quiser comprar qualquer coisa só para colecionar, aí não vale a pena, vai sair muito preço. Se você quer ter várias coleções ao mesmo tempo, você não vai conseguir, porque vai sair muito caro. Ou vai conseguir, afinal cada um tem o seu dinheiro. Mas a minha recomendação seria essa. Vale a pena ter coleção? Ainda vale, porque eu acho que é muito legal ter coleção de mangá e vale a pena incentivar cada vez mais ter. Mas se for nesses estilos que eu dei, se for curto, se for antigo ou se for realmente uma coleção por vez, aí vale a pena e você vai curtir. Senão você vai ter várias coleções e nenhuma completa pelo preço que vai ficar abusivo. Porque vale sempre lembrar, mangás demoram para acabar e quanto mais demora, o preço também vai sendo reajustado e o mangá vai terminar muito mais caro do que você começou. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você tem sua coleção de mangás? Qual é o seu mangá preferido? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.